Olá, bem-vindos ao próximo episódio de Conexões Raras, dessa vez com o tema PCD na vida cotidiana. E hoje estamos honrados com a presença de Ítalo Duarte, um pai inspirador que vai compartilhar a sua jornada única como cuidador de uma criança com PCD. Preparem-se para uma conversa rica em insights e emoções. Enquanto exploramos as experiências de Ítalo na promoção da conscientização e inclusão. Este é um episódio que promete inspirar e conectar corações. Vamos lá? Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, nossos agradecimentos aos apoiadores sociais desse projeto, ao Nailan, Sanofi, PTC Terapêuticos e Fedran, e a todos que nos acompanham no programa de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado, Ítalo Duarte, né? Ele tem uma vasta atuação, é diretor e apresentador da rádio Ame os Raros, um meio de comunicação oficial importante das doenças raras do Brasil, formado em jornalismo e trabalha também como analista em marketing digital e tem graduação também em produção cultural. E já foi vencedor do prêmio Pátria Voluntária, ano de 2022, na categoria Nordeste, né? Um prêmio pelo governo federal. É esposo da Rayane e pai da Alicia e da Agatha, esta que tem uma doença rara que ele vai explanar. E dentre outras atuações, já trabalhou na produção da Bienal Internacional de Livros pelo Ceará, nos anos recentes, e é um apresentador conhecido do podcast Somos Todos Raros, né? Desde 2021. Muito obrigado, Ítalo, pela sua presença aqui hoje, né? Queria que você iniciasse falando das seus agradecimentos e expectativas iniciais, né, para essa conversa. Prazer imenso estar aqui nesse momento, Pablo. É uma gratidão imensa em nome também da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, e fazer parte de um momento para falar de família e pessoas com deficiência, doenças raras, é muito importante para o âmbito não só da inclusão, mas principalmente da união. Eu poder compartilhar, inclusive, que acima de tudo, no contexto da comunicação, existe o ser pai, o ser esposo, né? E foi assim que a gente começou, na realidade, que a minha vida, eu digo, começou a minha vida, nova vida, né? Dentro do mundo dos raros, através da minha esposa, da minha filha Agatha, e a gente começou aí esse trabalho, né, de dar voz aos raros. Muito bom, a gente vai abordar assim com muita riqueza, né, a sua história, né, seu ativismo, né, e tocando também nessa parte familiar. E moderando essa conversa de hoje, estarei eu, Pablo, fundador e coordenador do Hub Causas do Bem, administrador e mestre em sociologia com pesquisa sobre cultura de doação e crowd-ativismo. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas, e a primeira delas, a gente queria que você abordasse os principais desafios enfrentados por você e sua família ao receber o diagnóstico, né, da condição de PCD da sua criança, da sua filha, e como vocês lidaram inicialmente com essa notícia. Primeiramente, quando conheci a minha esposa, em meados de 2016, conheci a minha esposa, Rayane, e veio o maior presente junto, que é a minha filha Agatha, na qual eu tinha 1 aninho e alguns meses, e a gente pôde, a partir desse primeiro momento, antes mesmo até de casar, ela sempre brinca que foi amor à primeira vista com a Agatha e depois com a minha esposa. E a gente começou aí essa vida em família, e principalmente para comigo, né, de poder vivenciar de perto o diagnóstico, vivenciar de perto as lutas. E foi quando a minha esposa, já bem antes disso, com 3 meses mais ou menos de vida da Agatha, ela começou a perceber sinais físicos que não eram apresentados, como virar para um lado, essa questão da própria força muscular, que é a falta realmente da força muscular, um dos principais sinais da distrofia muscular congênita, Lama 2, que é o diagnóstico da Agatha, na qual que causa essa fraqueza muscular. E foi daí então que a minha esposa, percebendo esses sinais,
começou a buscar, né, o apoio médico, juntamente com o neurológico, daí através do exame Exoma, que na época custava 15 mil por mês, 15 mil o valor do exame, e ela encarou, mesmo sabendo que poderia ser negado pelo plano, né? E daí então chegou ao diagnóstico, através do Exoma, através também do direcionamento do Dr. André Pessoa, o médico neurologista da nossa filha, da Ágata, e a gente conseguiu chegar ao diagnóstico e começar o tratamento, né, bem cedo, através do NAMI, e depois passando pelo próprio NUTEP, né, e daí então começou a questão até mesmo judicialização por tudo que a Ágata sempre necessitou das terapias. E para comigo sempre acompanhei desde o começo, consultas, né, as idas na defensoria, e até hoje, em meus já quase 8 anos, tendo essa luta, a gente costuma dizer, em união, né? Como pais e cuidadores ao mesmo tempo. Né? Ok, Ítalo, obrigado por contar o início desse desafio, né, e a solidariedade que você, desde o início, né, passou a ter com a sua esposa e essa filha do coração da vida que você também, né, passou a amar. E dando continuidade, falando um pouco do seu envolvimento com a área, né? Como surgiu a ideia de criar a Rádio Homens Raros, né? E qual foi o papel e influência da condição de saúde da sua filha Ágata nesse processo? Pronto, totalmente a Ágata, assim, tem influência 100%. Eu sempre fui radialista, né? Quando eu digo sempre fui, desde os meus 14 anos eu comecei a trabalhar com rádio, área de marketing, eventos. E desde então, quando chegou na pandemia, já depois de casado, agora na pandemia, e a gente, como pais e cuidadores, como a minha filha, no caso a Ágata, recebe o BPC também, a gente tem uma série de regras que não pode assinar carteira, enfim. Então, trabalhei sempre autônomo, fazendo serviços de marketing, fazendo serviços de comunicação, tudo de forma avulsa. Antes mesmo de casar, eu deixei todas as questões profissionais também a nível de carteira assinada e comecei, como eu citei, uma vida nova. E aí na pandemia, nessa situação muito difícil que ficou para todos nós, principalmente para quem tem filhos com doenças raras, né, devido a toda a situação financeira, e aí minha esposa, ela começou a falar comigo que estava uma série muito grande de lives, podcast, todo mundo indo para a mídia, fazendo trabalhos virtuais, e ela comentou comigo: por que você, amor, não usa esse talento, esse dom, aquilo que você já começou desde o início, cara, de rádio, comunicação, e tenta fazer alguma coisa assim? A gente tá vendo muita informação, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a observar dentro do âmbito do diagnóstico da nossa filha, da Ágata, por que não tinha nada de visibilidade em televisão, em rádio, programas voltados a doenças raras. E foi daí então que eu comecei a pensar na ideia. Eu fiz um curso de reciclagem na pandemia, inclusive do Sindicato de Radialista, e esse curso ele me renovou a ideia de uma rádio web, que a rádio web, inclusive, estava sendo muito utilizada até para atingir não só o contexto da localidade, mas todas as regiões, os países. E aí, desde então, eu pensei criar uma rádio web voltada a falar do diagnóstico da minha filha, mas não só da minha filha, mas de todas as doenças raras. E daí, então, eu comecei de forma pequena a fazer como lives. Todos os dias, chamava alguém para entrevistar no Instagram. E daí, então, começou a rádio web, a Rádio Homens Raros, pelo Instagram. E aí passou para o site, 24 horas, e as plataformas digitais. Isso inspirada desde o início, diretamente pela condição da sua filha, né? As questões também que você foi aprendendo com ela, né? Com certeza, principalmente com a minha esposa, né? E passando a ter os cuidados como um pai, e não só como um pai, mas um pai, né, de uma criança que tem um diagnóstico, que precisa de uma série de cuidados, questão de fisioterapia, na forma de pegar, e entender também o lado das famílias que estavam ao nosso redor.
porque as famílias que já acompanhavam também junto com no tratamento, nas terapias, então pensando nas famílias também, né, principalmente na minha filha, mas no todo, a gente pensou em algo que pudesse dar voz a essas pessoas em todo o Brasil, no mundo, né, de uma forma acessível. E aí foi daí que surgiu a Rádio Amos Aros, a rádio web, né, que já está aí há 3 anos, fazendo 3 anos agora, no mês de dezembro, que está no ar. Muito bom. Agora a próxima pergunta ajuda a mostrar outros aspectos, né, da sua experiência, né, da inclusão, enfatizando a questão da inserção escolar da sua criança com PCD, da sua filha, né? Quais foram as dificuldades e conquistas enfrentadas por ela nesse contexto escolar específico? Nós tivemos sempre dificuldades muito grandes no contexto escolar. Isso, de fato, eu acredito que não só nós, mas a todas as famílias também que têm filhos, assim, crianças com diagnósticos diversos, no ato da matrícula, no ato da escola aceitar, né? Porque, de fato, quando você não fala o diagnóstico e depois, em conversas já para matricular, você comenta, a gente percebe uma rejeição e um preconceito daí, mesmo algumas escolas particulares. Mas ela começou desde pequena, a gente colocou numa creche e ela começou a se adaptar, apesar das limitações da nossa filha, da minha filha, que tem imunidade baixa. Então, sempre o contexto escolar presencial teve esses percalços por conta da imunidade dela. Questão do sol, questão muitas vezes da chuva, questão do local em si, do ambiente e principalmente do contato direto com outras crianças, que muito rapidamente ela se pode se contaminar e transformar de uma gripe ou pneumonia. Mas falando do contexto da parte da inclusão, até hoje nós enfrentamos algumas dificuldades. Com a graça de Deus, hoje inclusive a Ágata, ela tem uma bolsa, né, numa escola, inclusive dada por uma diretora, que se colocou no nosso lugar como pais e com o lugar dela, inclusive como criança. Mas isso foi preciso passarmos por várias situações, até mesmo situações de preconceito, situações em que de deixarem a minha filha, na cadeirinha dela motorizada, com urinada, praticamente, né, sem dar o suporte e acessibilidade que ela precisava, mesmo tendo uma pessoa para acompanhar. Então, uma série de situações de não levar a cadeira dela para ela fazer fotos, por exemplo, do ABC, ter que subir a escada e ninguém se colocar à disposição de subir com a cadeira, e sim levar ela, colocar ela numa cadeira da forma errada, porque não queriam pegar no peso para poder ter que subir com a cadeira, né? Falta de rampas em alguns eventos, ações, né? Então, são uma série de situações que a gente foi vivendo, e até mesmo no próprio ato da matrícula, como eu citei, de querer colocar ela muitas vezes em uma escola, e a gente tem várias, não só uma, 2 ou 3, que mudar totalmente, dizer que não tem vaga, certo, que a vaga acabou, enfim. Realmente são muitas questões, né, que precisam ser galgadas, né, e que bom que também tem diretoras, né, que tem uma sensibilidade, sim, né, que diminuem diminui um pouco, né, dessas dores e dificuldades. E agora, ampliando essa questão da inclusão, é importante também a gente pontuar o papel mais amplo da comunidade. A gente queria saber como que os seus amigos, familiares, vizinhos e a comunidade em geral ao redor, ela participou desse processo de suporte à sua família e essa promoção também ampliada da inclusão da ACTA, né? A gente sempre fala, principalmente a minha esposa, eu costumo dizer que ela é a físio, a médica, assim, ela particularmente tem um conhecimento assim, muito grande pela a minha filha. Então, assim, é uma pessoa de total confiança da Ágata, principalmente no contexto até mesmo médico, né? Porque ela que praticamente, inclusive, chegou ao diagnóstico dela e percebeu. Então, nós dois como pais e, ao mesmo tempo, conhecedores da questão da Ágata, e diante de todas as dificuldades, quando você fala da rede de apoio, nós tivemos inclusive, né? Mas não de forma diária para estar conosco, dizer assim, é um contexto em que nós temos total apoio da vizinhança, pelo contrário.
Nós, inclusive, vivemos num condomínio na qual a gente, inclusive, enfrenta pessoas que não têm essa sensibilidade. Então, você fala da rede de apoio, e aí eu digo, é difícil, não é uma coisa fácil, até mesmo dentro da família, né? A família, a gente costuma dizer, eu como pai, minha esposa como mãe, né? A irmãzinha mais nova, Alícia, que mesmo pequena já faz assim tudo para cuidar da melhor forma da Ágata, e essa é a nossa rede de apoio, um para com o outro, né? A gente vai tentando se ajudar, mas que muitas vezes falta o entendimento do diagnóstico, do que é o diagnóstico. Porque você, para poder ser uma rede de apoio, também você precisa entender de fato o que é o diagnóstico e como lidar com ele, né? Então, nós sempre tivemos, inclusive, para fazer campanhas, para conseguir questões para a Ágata, que ela precisou, e pessoas de fora, e todo canto, sempre se colocaram à disposição para ajudar, outras pessoas que são parceiros sempre se colocando à disposição para ajudar financeiramente, de forma espiritual, dando uma palavra, uma mensagem amiga, mas no dia a dia... Existe uma rede de apoio, mas ela não é também tão favorável, né? Às vezes pessoas mais próximas, né, da própria vizinhança não têm essa compreensão esperada. Com certeza, não tem essa sensibilidade, até mesmo vizinhança, ou até mesmo família, né? Mas é como eu sempre... Compreendo, faz parte do desafio e da importância da conscientização, né, que você vem fazendo com suas rádios, seus programas. E a próxima questão, Ítalo, é sobre a tecnologia assistiva, né? De que maneira essa tecnologia ela tem sido benéfica, né? E tem sido importante para a vida da sua filha? Como ela tem contribuído para a autonomia e a qualidade de vida dela? A Ágata tem uma grande tecnologia assistiva, assim, já nos últimos anos, últimos 2 anos, que é a cadeirinha motorizada dela, na qual, né, eu e minha esposa nos fizemos uma mobilização, uma campanha, inclusive na época perto do aniversário dela, para conseguir arrecadar, né, e foi uma ajuda de várias pessoas, para conseguir essa cadeirinha motorizada. Porque é uma forma de dar liberdade para ela, uma forma dela poder se locomover. Ela vai para um shopping, anda para onde ela quiser, ela tem assim total segurança na forma de direcionar a cadeira, né? Inclusive na época ela ainda mais nova, até algumas pessoas questionaram porque será se ela vai ter essa mobilidade? E parecia que ela já sabia quando recebeu a cadeira, que para ela pegou na cadeira, vai para todo canto, tem o controle, né? A cadeira inclusive foi adaptada pelo próprio Sara no TEP. Em resumo, né? Qual foi a idade que ela conseguiu essa cadeira? Em resumo, deu certo a campanha? Foi positiva? Sim, a cadeirinha foi super positiva, né? Com 7 anos, me falha a memória, 7 para 8 anos, a gente conseguiu essa cadeirinha através da campanha. Há cerca de 2 anos, né? Sim, e ela, na época, inclusive, conseguimos até... A cadeira tinha um valor muito alto, e aí na época teve um desconto. A gente fez campanha, não só no Brasil, até pessoas de fora também ajudaram. Compramos a cadeira, e a Ágata, assim, é uma ferramenta que está diretamente ligada à Ágata. É para onde ela vai, nós levamos a cadeira, porque é a liberdade que ela tem, né? É a forma dela poder ser livre, né? Fazer o que ela quiser, ir aonde ela quiser, lógico, com toda decência e responsabilidade, que nós pais ali estamos sempre controlando, ajustando, mas assim, foi a melhor, digamos que, investimento, conquista, né? Conquista na qual nós fizemos aí pela nossa filha. Certo, muito bom. E na sequência, Ítalo, pegando esse gancho, quais são os outros desafios enfrentados no acesso a serviços especializados de saúde, né? Justamente para que as políticas públicas, né, especialmente de saúde, também possam dar uma maior assistência, né, e suporte nas questões, né, enfrentadas. Como é que você tem vivenciado o serviço de saúde e como isso tem impactado a qualidade no cuidado com ela? O SUS ele é muito importante e ele tem, falando até mesmo a nível Ceará, de onde nossa localidade,
tem um grande centro de referência que é o Albert Sabin. A gente sabe das dificuldades e todas as limitações que existem, como qualquer outro centro de referência. Também sabemos que não são todos os estados e regiões do Brasil que têm um centro de referência de doenças raras. Então, ela sempre, graças a Deus, teve o suporte, né, inicialmente no UTEP, né, o tratamento, terapias com físio, terapia ocupacional, fono, né, e daí então o próprio Albert Sabin tem o SARA, na qual ela tem consultas com médicos especializados, e ela também faz parte do Instituto Raros em Recife, que é acompanhada também por médicos especialistas lá. E a gente, assim, o que pode fazer de aonde tem tratamento e que seja importante para ela, nós estamos buscando. Então eu vejo que as dificuldades elas ainda existem, são muitas, precisam avançar, né, no âmbito inclusive da questão de organização, talvez mais estruturas, porque a demanda é muito grande, de fato, né? São muitas famílias que precisam, e a gente sabe que precisamos avançar estruturalmente e também de profissionais, né? Aumentar o eletivo, né? Mas de antemão, acredito que falando do que a gente tem hoje para com ela, é de grande valor, né? Tanto o médico neurologista dela, que é do Albert Sabin, Dr. André Pessoa, como outros médicos, outras especialidades também que acompanham a Ágata, pelo Albert Sabin e também pelo SARA e pelo Instituto Raras. Ok, precisa avançar, mas já existe, né, uma infraestrutura mínima, né, que tá evoluindo. Sim. Né? E agora, voltando um pouco sobre o âmbito mais familiar da sua vida, queria que você trouxesse os desafios da realidade financeira, né? Como que a condição de PCD da Ágata, ela tem impactado, né, essa questão da sustentabilidade, né, familiar e financeira de vocês? Como inclusive citei, a Ágata recebe o benefício prestação continuada, que é o BPC. E o BPC, eu sempre falo também nas rodas de conversa, nas reuniões, na rádio, que é algo crucial e importante para quem tem um diagnóstico, como no caso da minha filha Ágata. É o direito dela, como minha esposa também sempre fala. E sendo o direito dela, só que ele acaba que, diante das regras, privando muito a família, diante dessa realidade financeira. E aí uma série de regras que o próprio INSS, ele tem a gente não pode, inclusive, descumprir, até mesmo no ato de você ser um microempreendedor, ter um MEI, isso afeta o BPC e pode fazer com que ela perca, se você, pai ou mãe, decidir abrir o seu negócio, mesmo que seja pequeno. Quais seriam essas principais regras limitantes? Para dar um exemplo assim mais... Houveram alguns avanços, mas até então o BPC ele limita, por exemplo, pessoas de assinarem carteira, e aí tem a questão de se eu não me engano, 1/4 do salário que você pode registrar, mas que falando mais da forma prática, até acompanhando outras famílias, você não pode ter um CNPJ, você não pode ter um MEI, o pai e a mãe não pode pagar a sua aposentadoria pelo INSS, né, mensalmente. A carteira assinada principalmente também, que é o caso de milhares de pessoas que acabam que quando o pai começa a trabalhar pouco tempo depois, a criança deixa de receber o BPC. E tudo isso o INSS entende que aquela família, quando tem uma outra renda, aquilo ali já descarta você da criança ter o BPC, porque é como se a família tivesse condição de se manter. Só que na realidade não é isso. Na realidade o BPC ele é um salário mínimo, inclusive, que muitas vezes não dá nem para 10% Sim. do que você precisa, particularmente falando da minha filha. É importante, mas está longe de ser suficiente, né, para toda a necessidade, né, a especialidade dela, né? E nós inclusive fazemos o quê? De tudo para não que ela continuar seguindo as regras da forma correta, né, e trabalhar da forma que dá, autônomo, né, para que ela também não perca. Tá certo, Ítalo. Agora, queria que você destacasse um pouco dos estímulos à socialização e integração da sua filha, tanto com outras crianças com PCD, quanto com outras crianças em geral que não têm essa condição. Como é que se dá esse processo de integração e socialização dela? A Ágata ela é muito inteligente, né? Tem um cognitivo assim, altamente normal, e uma criança assim, muito
perspectiva, muito interage bem com todas as crianças, inclusive rapidamente ali atrai as crianças para conversar. Ela mesmo fala do próprio diagnóstico quando perguntam para ela, né? Perguntam relacionado ao que ela tem. Ela mesmo se auto, não precisa nem da gente muitas vezes ali falar alguma coisa. Então dialoga bem, tem um bom, aprendeu a ler inclusive com a minha esposa, né? Assim, na pandemia, né? Assim, ela tem uma dádiva muito grande, né? Nesse aspecto intelectual. Inclusive tem Instagram, tem redes sociais, faz story. Então, nesse desenvolvimento, até mesmo com outras crianças do mesmo diagnóstico, é o mesmo tratamento. Inclusive, assim, a gente sempre ensinou a Agatha a não diferenciar, né, ninguém. Então, ela sempre tem esse tratamento assim por igual. Brinca com as crianças que têm o mesmo diagnóstico, brinca com as outras, mesmo com as limitações, e aí entra a tecnologia assistiva do ato de, um pega-pega com as crianças, estão num pega-pega, como é que vai brincar? Ela está na cadeirinha motorizada dela, brinca de pega-pega, brinca de esconde-esconde, né? Crianças com o mesmo diagnóstico, muitas vezes que ali estão sentadinhas, vão pro chão para brincar ali, brinca da mesma forma, acompanha. A gente, inclusive... Ou seja, ela vive as diversas fases de brincadeira, né, um pouco adaptadas, mas ela não deixa de viver, né? Também com o certeza. dela de criança, essa questão lúdica. E a reação das outras crianças em relação a ela? Existe uma boa integração das outras crianças, uma reação positiva? Muitas crianças, inclusive, que quando observam a Agatha na cadeirinha, e até observam já o fato dela usar a dieta nasointeral, então tem a questão da sonda, acabam que chegam perto e perguntam já algo a ela, o que ela tem e tudo, e como eu, né, no caso mencionei, ela mesma já explica, e muitas vezes a gente percebe que é falta de informação mesmo da própria família, né, dos pais, que fazem com que essas crianças nunca se depararam com aquela realidade, né? Até porque a gente vê quando sai com a Agatha, dificilmente também, assim, sendo bem sincero falando, você vê outras crianças com a cadeira motorizada, aquela tecnologia assistível nesse fato. É muito reduzido o número de crianças nesse contexto. Então, assim, para convívio normal para a sociedade, quando você se depara com aquilo, até mesmo para os adultos, ele sempre é um impacto, uma coisa assim, até muito positiva, que bacana, ela vai para todo canto, né? Então, para as crianças, ela já questiona algumas delas, certo. Mas a Agatha prontamente sabe explicar e já sabe ali. Com ela própria, né? Atua nessas orientações, né? Ela também faz essa conscientização, né? A partir do olhar dela, né? Isso também é importante. E sobre essa linha, né? Da consciência, da responsabilização, uma pergunta também importante é saber como vocês buscam equilibrar e conciliar essa responsabilidade pessoal e familiar de cuidar da Agatha com esse papel social, né, e político mais amplo de atuarem como defensores e líderes, né, na conscientização e ativismo sobre doenças raras, né, principalmente através da própria rádio Amigos Raros, né? Sim. Sempre quando eu comecei a fazer a rádio, né, ao longo desses 3 anos, então a gente se divide, né? A minha esposa fica na hora do programa com as duas, com a Agatha e com a Alice, tenta ali brincar e tentar segurar. E dentro daquele período que eu estiver na rádio, no programa, eu estou lá entrevistando alguém, fazendo o trabalho. Isso durante a rádio, né? E durante os nossos cuidados como pais e cuidadores ao longo do dia, a gente também vai se dividindo, até porque a Agatha tem terapia diariamente, tem consultas, né, assim, ao longo de datas. E principalmente nos últimos 2 anos, não só através da rádio, mas a gente tem recebido convites para poder fazer cobertura de congressos de doenças raras, né? No ano de 2022 cobrimos 3 congressos nacionais, um deles de neurologia e de psiquiatria brasileiro, a rádio fazendo a cobertura oficial. No ano de 2023 tivemos cobrindo o Congresso de Genética Médica em São Paulo, também a convite da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Cobrimos um de doenças raras no Rio de Janeiro também, de fisioterapia em Fortaleza, né? Tivemos também na Feira da Reatec, sempre movimentos e ações voltados a essa luta
pelas pessoas com necessidade de deficiência, fora também os convites nos últimos anos para ir a Brasília, sempre no período de doenças raras, em fevereiro, também para dialogar com parlamentares. E sempre quando a gente se ausenta, a Ágata ela tem um home care, na qual a gente conseguiu, né, via judicial, ela tem um home care já há alguns meses, e sempre a gente tem que também pagar uma segunda pessoa, uma enfermeira, para poder ficar ali 24 horas nesse período de ausência, quando sai, no caso, os dois. E eu, particularmente, como comunicador, como representante da rádio, mas a minha esposa, ela faz parte totalmente desse contexto, porque como mãe, sim, e como também a pessoa que me incentivou desde o início. Então, eu sempre costumo, né, trazê-la e estar junto nessas ações e movimentos, porque nós dois trabalhamos juntos, de fato. É uma grande parceria, né? É uma que precisa ser continuamente, né, administrada, sim, né? Um lado vai cedendo, né? E que bom que vocês conseguem ter uma agenda bastante dinâmica, né? Bem dentro de tudo isso. E para se encaminhando para a parte final da nossa conversa, Ítalo, queria que você trouxesse um pouco dos planos para o futuro em relação ao desenvolvimento e bem-estar da filha de vocês com PCD, e que esperanças e anseios vocês alimentam, né, para a comunidade, para a população em geral, que enfrenta desafios semelhantes aos de vocês. A gente, assim, faz um trabalho que eu digo que é de formiguinha, e ele se torna grande na medida que as pessoas também vão assimilando e adentrando. Então a gente, por exemplo, tem grupos de WhatsApp, que minha esposa inclusive conduz, de mesmo diagnóstico também da nossa filha, e tem as ações que a gente faz através da rádio, os eventos, as questões sociais. O principal de tudo é o amor. A base de tudo é o amor que a gente, assim, sempre tenta passar, principalmente para as famílias. Porque se você não tiver o amor envolvido, e aí isso não envolve só famílias, mas também os médicos e todos que cuidam, você não consegue lidar de fato com o contexto de uma doença rara em si, né? O tratamento, o psicológico, tudo é muito assim, envolve muitas questões, né? E isso pode abalar uma pessoa de uma forma muito rápida, principalmente desde o início do diagnóstico. Quando você vai ali, se depara com uma vida nova, com o que virá, né, daqui para frente. Então, se você não tem um suporte psicológico, um suporte ali de uma rede de apoio, do próprio médico que está chegando no diagnóstico, sim, então a gente tenta ajudar dessa forma, principalmente levando a informação correta, né, trazendo pessoas corretas para dentro da rádio, principalmente médicos, pessoas gabaritadas, mães que possam trazer suas histórias de vida, pais, e levando um pouco da nossa dádiva de vida, do dia a dia, né, de como a gente inclusive faz para tentar se equilibrar, mas ao mesmo tempo não paralisar só na nossa filha, no nosso eu, mas sim ajudar a outras pessoas, né? Que eu acho... Levar essa experiência, né, para outras crianças, famílias, né? Com certeza. Então, em cima disso, né, eu queria que você... a gente queria que você fizesse uma fala final, né, uma mensagem adicional, trazendo as suas considerações adicionais em cima do que a gente conversou, envolvendo questões familiares, profissionais, seu grande trabalho como comunicador, essa parceria familiar, a relação com os equipamentos de saúde, né, e, enfim, e outras áreas. Qual a mensagem final que você deixa para a gente? Eu agradeço, inclusive, né, assim, a ações como essa, que é muito importante para poder a gente falar sobre doenças raras, pessoas com deficiência, mas eu queria dizer que hoje, tudo assim, a gente agradece a Deus acima de tudo, porque a rádio, se hoje chega já a mais de 200 mil pessoas aí, ouvintes conectados mensalmente, ao longo desses 3 anos, todas as ações e movimentos que já aconteceu, tudo não parte de mim como profissional, da minha esposa, mas sim de uma união de todos, né? De uma união de parceiros, de uma união de associações, de uma união de médicos, famílias.
Então a gente sabe que não é fácil, né? Todos os dias a gente realmente assim vai enfrentando guerras, situações assim muito difíceis para manter até mesmo o equilíbrio emocional, psicológico, diante das diversidades e preconceitos e falta de diálogo mesmo, né? Nós avançamos já muito, mas precisamos avançar ainda mais, né? E eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor hoje, né? Fico até um pouco emocionado, mas como pai e como esposo, né? Acima de tudo, não só como jornalista, mas lidar com doenças raras para mim hoje, trabalhar nesse meio, eu não vejo outro caminho a não ser continuar nessa forma voluntária, juntamente com a minha esposa e com a minha família, né? E a mensagem que eu deixo é: ame quem está realmente do seu lado, né? Ame, não é amar o diagnóstico, não é você se deparou com um diagnóstico, eu tenho que amar e viver dessa forma. Não, as pessoas, não é um diagnóstico que define você, né? Você que vai se definir, é você pegar o diagnóstico e usar como ferramenta, né? Como uma vida para poder você ser uma pessoa melhor e ajudar outros, né? É como eu faço como pai, minha esposa como mãe e a nossa filha Ágata, que ela consegue ensinar todos nós, né? Então a gente está aí através da rádio todos os dias, há 3 anos aí no ar, reconhecimento pelo governo federal, nacional, pelos médios, associações, e a rádio é para todos, né? Para dar voz de fato aos raros. E eu só tenho a agradecer. Realmente é muito, muito tocante, né? Todo o seu depoimento. Você está de parabéns por todo esse compromisso, esse pai super presente, né? Que transformou todo esse amor também numa extensão ampliada, né? De referência para outras famílias, né? Que tem essa condição, e para a sociedade em geral, né? Através da comunicação, da sua atuação, também junto com a sua esposa. Então a gente gostaria de expressar nossa sincera gratidão ao Ítalo Duarte por sua participação tão inspiradora no episódio de hoje do Conexões Raras. Agradecer pela sua abertura ao compartilhar sua jornada única como pai de uma criança com PCD. Não apenas enriqueceu nossa conversa, como realmente tocou profundamente nossos corações, né? E certamente o coração de nossos ouvintes. Então a gente encerra, né, com muita gratidão, alegria e emoção esse momento, e a gente gostaria de convidar você a continuar a desvendar o Conexões Raras, com a esperança de construir uma comunidade que valorize e celebre a diversidade. Agradecemos mais uma vez aos nossos apoiadores sociais, ao Nailan Sonoff, PTC Terapêuticos e Fedran. Siga o nosso Instagram, @ACDGBrasil, como também os canais no YouTube e no Spotify. E obrigado por se juntar a nós nessa jornada, e até o próximo episódio. Juntos estamos construindo pontes de compreensão e conectando corações. Um abraço e até a próxima.